Boa tarde, bom dia, boa noite. Então, a gente vai estar falando hoje sobre um outro modelo experimental, tá? Isso também sendo analisado com software R, que é o grande software que a gente pretende trabalhar. Hoje a gente está falando sobre um modelo experimental que utiliza ou tenta fazer uma combinação com mais de um fator, né? Esse modelo vai ser chamado de DBC, delineamento em blocos ao acaso, tá certo? Então vamos tentar entender a diferença entre o DBC e o DIC, que é o delineamento inteiramente ao acaso. No DIC, bastava que eu conhecesse um único fator de interesse, né, que eram os nossos tratamentos, e tentava identificar se nesse fator eu conseguia ver se apresentava diferenças significativas ou não. Quer dizer, se tinha efeito esses tratamentos dentro do meu determinado experimento. Agora no DBC, eu vou precisar de um segundo fator. Então, eu vou ter um fator que vai ser um fator fixo, tá? Esse fator fixo, ele é escolhido pelo pesquisador, então ele que vai determinar, por exemplo, os níveis de concentração de um determinado produto pode ser um fator, né, um fator determinado fixo. E além disso, eu vou ter um outro fator que vai ser chamado de fator aleatório. Esse fator aleatório, ele não vai ser escolhido pelo pesquisador. Então, pode ser grupos, pode ser blocos, pode ser, por exemplo, o tempo. Então, eu poderia utilizar o tempo como um fator aleatório, que eu não consigo identificar. Eu consigo identificar o que acontece com o meu tratamento ao longo do tempo. Então, o que é que está acontecendo com o nível de oxidação na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana e assim sucessivamente, tá? Então, só recapitulando, então aqui nós tínhamos o DIC, que era o delineamento inteiramente ao acaso, aonde o modelo matemático, né, ele era explicado somente pela média geral, mais o efeito de tratamento, mais os erros experimentais. Nós tínhamos uma tabela de análise de variância que apresentava somente duas linhas, uma para identificar o efeito do tratamento e outra para identificar o efeito do resíduo, né? Então, aqui a gente conseguia identificar se o grau de liberdade aqui era suficiente para poder apresentar uma análise. Fazíamos também a validação, fazia o teste de hipótese para poder saber se as médias dos tratamentos eram todos iguais ou se eram diferentes, tá? Bom, esse daqui foi o exemplo que nós já tínhamos desenvolvido na nossa aula anterior. Não vamos entrar em detalhes, qualquer coisa é só olhar lá o vídeo que nós fizemos na última aula. Vamos mostrar para vocês agora o outro modelo matemático, que é o DBC. O DBC agora, o modelo dele muda um pouquinho. Olha só como que ele vai ficar. Eu tenho aqui a variável dependente, que vai ser a nossa resposta, correto? A média geral para os nossos experimentos, o efeito para o tratamento, o efeito do bloco e mais um erro experimental. Então, quer dizer, o modelo matemático agora tem uma segunda variável de interesse agora, que é o bloco. Então, eu vou tentar identificar se apresenta efeito nos tratamentos e se apresenta efeito nos blocos. A tabela de ANOVA, a tabela de análise de variância, ela vai ser um pouquinho modificada, porque agora eu vou ter uma linha a mais. Olha como que ela vai ficar. Então, ela tem aqui a primeira linha, que é a linha para identificar os efeitos de tratamento. O grau de liberdade é o número de tratamentos menos 1, K menos 1. Eu vou calcular a soma dos quadrados para os tratamentos. Vou calcular o quadrado médio para o tratamento. Lembrando que o quadrado médio é a divisão da soma dos quadrados pelo grau de liberdade, tá certo? E aí eu vou ter o F calculado para o tratamento. Ver se ele é significativo ou não. Se ele for significativo, quer dizer que apresenta diferença significativa entre os tratamentos. Tem efeito nos tratamentos. Vou ter também uma linha nova agora, que é o efeito de bloco, tá? Que vai ser o número de repetições menos 1, ou o número de blocos menos 1, a soma de quadrado de blocos, tá? O quadrado médio dos blocos, que é a divisão desses dois aqui, né? A soma pelo grau de liberdade. E aí eu também vou ter aqui o F calculado, que é
o quadrado médio dos blocos dividido pelo quadrado médio dos resíduos, né? Para que serve esse F calculado? Para a gente poder fazer a comparação lá na tabela de Fischer, na tabela F, né? Se por acaso esse valor aqui que nós encontrarmos for maior que o valor tabelado, automaticamente significa que apresenta efeito, né? Só que nessa situação que seria o efeito dos blocos. Uma outra situação é olhar o valor P. Se o valor P aqui for significativo, quer dizer que apresenta efeito para os blocos. No resíduo não muda nada, só muda aqui a forma de calcular o grau de liberdade, que vai ser o número de tratamentos menos 1, vezes o número de repetições menos 1. Soma dos quadrados, quadrado médio, e o total também não mudou nada. Teste de hipótese. Hipótese H0, a média de todos os tratamentos são iguais, hipótese H1, pelo menos uma delas é diferente, tá certo? Então aqui nós temos um exemplo aqui para a gente poder ilustrar essa situação. Então vamos considerar a tabela a seguir, que condensa os tempos em minutos de 4 barcos com cascos diferentes que foram levados para percorrer um determinado circuito. Tá? Esse daí foi feito em 3 dias diferentes. Um dia calmo, né? Um outro dia com ondas moderadas e um outro dia com ondas fortes e muito vento, tá certo? Então aqui está a tabela. Então casco 1, casco 2, 3 e 4, os dias 1, 2 e 3. Então o casco 1 foi testado nos 3 dias, o casco 2 foi testado nos 3 dias e assim por diante. E aqui está o tempo de duração do circuito em si, beleza? Então, aqui está os nossos dois fatores. Um fator seria identificar se o tipo de casco, né? Se o tipo de casco influencia nessa navegação. Um outro fator é identificar se o tipo de tempo, né? Se é calmo, se é moderado ou se é forte, influencia nessa navegação. Vamos mostrar como que faz isso no software R. Então, começamos aqui com o comando padrão, que é o comando rlist, para poder apagar todas as variáveis. Aqui eu estou criando a variável casco, né? Então, para isso, eu estou criando aqui um vetor, começando com essa letra C. Ele vai repetir C1 3 vezes, C2 3 vezes, C3 3 vezes, C4 3 vezes. Então, são 4 cascos, cada um deles repetidos 3 vezes. Os dias, aqui vai ser dia 1, dia 2, dia 3, só que isso é repetido 4 vezes, né? E aqui estão as durações. Então, eu vou ter aqui 3 vetores, um chamado casco, outro dias e outro duração. Vamos criar uma tabela, criar um data frame, então data.frame com casco, dias e duração, né? E aí vamos para o comando attach. O comando attach permite que eu trabalhe com essas colunas aqui separadamente. O str, lembrando que ele faz a classificação, identifica quem é variável qualitativa, quem é variável quantitativa, qualitativa e quantitativa. O modelo DBC, ele é feito da seguinte forma. Então, eu vou criar ele aqui nessa variável modelo, o comando é AOV. Primeiro, vem sempre a variável dependente, então a duração, tá? Em função de quem? Til, né? Do casco mais o dias. Tá? Em função do casco mais o dias. Você vai ativar o comando summary. O comando summary vai apresentar para você um resumo de como ficou esse modelo, tá certo? E o summary UML, ele vai te dar, além do resumo do modelo, também as características desse polinômio, tá bom? O boxplot da duração em função do casco e o boxplot da duração em função dos dias. Para que isso? Para saber se apresenta diferença entre os cascos, pelo menos visualmente, né? E apresenta diferença entre os dias. E também eu consigo identificar se por acaso existe algum outlier, tá? Então você vai digitar desse jeito aqui no software R e pedir para ele executar, beleza? Aí vamos fazer uma tabela descritiva aqui, ó. Então, o comando with tabela minha duração, ele vai me dar uma média geral dessa tabela, tá certo? Se eu usar o comando tapre, duração, casco, ano, ele me dá uma média de cada um dos cascos.
Se você quiser, troca aqui o MIAN para o SD, ele te dá o desvio padrão também. A mesma coisa aqui ele vai fazer com os dias, ele vai me dar a média geral de cada um dos dias, beleza? Tem alguns pacotes que fazem isso também, que pode, de repente, nos facilitar a vida. Um deles é o pacote Agricolar. Então, você pode instalar o pacote Agricolar no seu R, tá certo? Para quem não lembra, o comando é install.package, né? Coloca, entre aspas, o nome Agricolar, né? E aí você consegue fazer a instalação. Aqui você vai, com o comando require, você vai estar carregando esse pacote, tá certo? Aqui está errado, aqui é normalidade, né? Ficou um E aqui. Então, aqui eu vou fazer um gráfico para poder identificar como é que ficou esse modelo matemático, tá certo? Aqui, ó, o comando install, aqui como eu tinha dito para vocês. Aqui você vai instalar esse outro pacote, tá certo? Ele também permite que você consiga fazer uma visualização de como vai ficar esse modelo. O teste Shapiro.test, né? Ele faz o teste de normalidade para você. Então, aqui ele vai pegar a variável, sempre a variável do tipo quantitativa. Então, nesse caso, estou pegando a variável duração, tá certo? E eu quero saber se essa variável duração, ela apresenta normalidade ou não. É uma forma muito rústica fazer com a variável direto. A forma mais tradicional é fazer com o resíduo do modelo. Eu quero saber se os resíduos do modelo apresentam normalidade ou não, tá certo? Então, esse teste Shapiro-Wilks é muito indicado se eu tenho até 30 elementos experimentais. Acima disso, eu vou utilizar esse outro teste aqui, ó, que é o Lilliput. Nesse caso, com o pacote NOR-teste, é o teste, na verdade, Kolmogorov e Smirnovsky. Esse teste aqui também é um teste de normalidade, indicado para quando a quantidade experimental é maior do que 30. Se apresentar diferenças significativas, eu vou fazer os testes de comparações múltiplas. Então, qual teste que eu vou começar? Vou começar com o teste de Tukey, tá? Então, o teste de Tukey, eu vou ter que utilizar esse comando aqui, ó, T maiúsculo, né? Tukey HSD do modelo, né? Entre aspas, cascos. Vou pedir para ordenar e depois pedir para ele fazer um gráfico para mim também. Então, aqui eu consigo saber se por acaso apresenta diferenças significativas para os cascos, beleza? Aqui está repetindo, é o mesmo pacote Agricolar, com a mesma biblioteca, beleza? Aqui ele vai fazer para mim a variação para o casco e aqui ele vai fazer para mim a variação para os dias. E depois ele vai criar para mim um gráfico de barras dividido por grupo para ficar bem bonitinho. Aqui primeiro vai ser o gráfico em função dos cascos e aqui depois vai ser o gráfico em função dos dias, tá certo? Outro teste que eu posso utilizar também é o teste de Duncan, tá? Menos utilizado, mas também muito poderoso, que também permite eu fazer a diferença significativa. O comando dele é Duncan.test, né? Trago o modelo e o casco, e aqui o man é título, caso eu queira escrever algum determinado título. E ele também depois vai postar para mim um gráfico de barras, beleza? Então, moçada, eu vou colocar esse arquivo lá no material de vocês. Tentem rodar e as dúvidas que tiverem, me falem, correto? Além disso, também mandei para vocês alguns cards para que vocês possam estar estudando. Por enquanto é só e muito obrigado.